Qual o melhor financiamento imobiliário em 2024? Fala, turminha! Cá estamos para mais um vídeo maravilhoso no nosso canal. Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da SejaBest, mais esse conteúdo para vocês. Redes sociais vizinhas, @GasparMota, @SejaBest. E um pedido importantíssimo para vocês. Esse canal tem ajudado milhares de pessoas a não serem refém dos bancos, né? E não ser refém do banco significa o quê? Mais dinheiro no seu bolso. Qual que é o negócio de um banco, galera? O negócio do banco é ganhar dinheiro, é ganhar mais juros, é fazer você pagar mais por produtos financeiros. Então é o seguinte, se você não acha que canal de piada, né, tem que escalar um monte, imagina que um canal que ajuda o brasileiro a contrair um empréstimo com consciência, um financiamento com consciência, não deve crescer e chegar em mais pessoas. Então essa é a sua contribuição. A minha é trazer meu conhecimento de mais de 12 anos de mercado de graça aqui para você. E a sua contribuição é se inscrever aqui no canal, deixar seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas que querem realizar esse sonho. E já falo para vocês, é um sonho que traz muitos resultados positivos. São milhares de clientes que a gente já ajudou. Então, a sua função é apertar aqui e ajudar a gente para esse canal chegar o mais longe possível. E, obviamente, para quem já é cliente e gosta de estar bem informado, temos nosso grupo do Telegram, gratuito, para você ter acesso às nossas planilhas, materiais e afins. Vem comigo que esse vídeo está porrada. Bom, turminha, antes de trazer vocês para a tela do meu computador, para quem acompanha o canal, como de praxe, né, eu trago vocês para a conta, isso visualmente fica mais fácil. São termos técnicos, às vezes até chato, muita conta. Eu tento trazer de uma maneira leve para ficar legal para vocês e para mim também, né? Tem que ficar gostoso de assistir o vídeo, né, galera? Mas respondendo, né, a dúvida central do vídeo, né? Qual o melhor financiamento? Então, por que essa dúvida é gerada? Antes de eu trazer vocês para o computador, galera. Eu já tenho aqui a decisão, já entendi, Gaspar, já comparei, por exemplo, um consórcio, já comparei, tenho dinheiro investido, já sei que o investimento rende e com esse rendimento eu pago a parcela e ainda alugo imóvel. Ou não, Gaspar, eu moro de aluguel, eu já sei, já vi outro vídeo seu que realmente eu vou botar um monte de dinheiro fora. Enfim, já estou decidido. Porém, eu já escolhi inclusive o banco que eu quero fazer o financiamento muitas vezes. E se você quer saber qual é o melhor banco, a gente tem um vídeo que a gente fala um pouquinho disso. Mas, Gaspar, qual o melhor produto? Porque eu cheguei na hora lá de fazer o financiamento e aí o gerente me deu 3 opções. Por exemplo, ele falou que ele tem um financiamento com TR, um financiamento com poupança e me deu até uma opção que me chamou a atenção. A variação do IPCA, por quê? A parcela era bem menor, e aí me chamou a atenção. Mas eu também vi alguns vídeos falando que inflação é muito arriscado, né? Eu também fiquei ali em dúvida entre, poxa, poupança, TR, é muito número, é muita sigla. Cara, qual que é o melhor? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês nesse vídeo e no final eu vou comparar os 3 principais produtos, inclusive dando uma dica bem legal para você economizar muita grana. Então, bora para o meu computador começar a fazer uma análise super legal aqui para vocês. Bom, turminha, então já trazendo vocês para o meu computador, como eu falei para vocês, né? Eu vou dar um exemplo da Caixa para a gente estruturar melhor o vídeo, tá? Eu vim para o site da Caixa porque, ó, se você vir fazer uma simulação, por exemplo, com a Caixa Econômica, né? Um dos principais bancos aí para financiamento imobiliário, você colocando todos os seus dados, o que aconteceria, né, efetivamente com você. Olha quantas opções a Caixa traz. O crédito imobiliário poupança vinculado ao empreendimento financiado com a Caixa, que é uma modalidade. O crédito imobiliário poupança normal, balcão. TR/IPCA ou taxa fixa vinculada à Caixa e depois ao empreendimento ou balcão. Aí se você vem aqui no balcão, olha que interessante, né? Você coloca aqui, porque balcão? Vou abrir conta, tal, né? Vou ter um relacionamento com o banco. Aí o banco me dá aqui uma taxa, ó, 9,55. Eu fiz pro imóvel com base de R$400 mil, por exemplo, tá? E aí quando eu venho aqui, beleza, eu entendi aqui, ele me deu uma opção, né? Esse aqui é a opção com a variação da TR, ó, saque TR. Mas, Gaspar, qual que é o saque TR? Tem price TR? O que tem? Inclusive, se você fizer um comparativo, ó, e aí você colocasse assim, ó, inflação, já 3 cenários, né? Então, vamos pegar o mesmo valor de financiamento. Aqui, inclusive, ele me deu uma média de 218 mil, mas o valor aqui não importa, só para vocês entenderem a diferença, tá? Aí ele traz uma ideia, ó, poxa, coloca o que você acredita de IPCA. Por quê, galera? IPCA é inflação, já vou falar um pouquinho dela, tá? Se eu acreditar que a inflação média é 5%, eu coloco 5. A TR, galera, eu vou explicar depois para vocês também, pode colocar agora a tendência com a Selic caindo, que fique algo bem baixo, né? Então, se eu colocar, eu acredito em 0,20. Aqui, a poupança, né? A poupança, ela já está no teto, que é 6,17, mas vai ter mais a variação da TR. E você colocar aqui uma simulação, ó, ele traria vários cenários pra gente. Olha que interessante. Pós-IPCA, só que olha porque chama atenção, é um produto de taxa de 4,95. Depois ele traz uma média de taxa da TR 8,5, uma média de taxa de 9,5 na fixa, é maior que isso, é só médias de taxa, e aí sim o da poupança, 10,16, tá? E aqui ele vai trazer um pouquinho, ó, o que aconteceria com essas opções, né? Então, exemplo, ó, a evolução das prestações, olha só, né? O IPCA começaria bem pequenininho, nossa, acabaria bem grande, ó, porque a inflação é muito alta, vocês já vão entender isso. Os outros produtos vão bem parecidos. Depois, a evolução do saldo devedor, novamente o IPCA fica mais caro. Então, ele dá dentro de um comparativo, mas percebe que você tem que decidir, galera. Porém, né? Quando a gente começa a olhar que os outros produtos são muito parecidos, por que os produtos são parecidos, galera? Porque no final do dia, galera, o financiamento que manda na taxa de juros é a famosa Selic. Então,
Então nós vamos começar pela Selic, vamos entender os produtos e no final eu vou comparar os três. Bom, turminha, então agora vamos dar uma olhadinha na Selic. A Selic é o que dita a regra do jogo, tá, galera? A Selic é a taxa básica da economia. O que significa isso? Selic baixa, a gente tem taxas de juros mais baratas no nosso país. Quando a gente tem uma Selic alta, obviamente, taxas mais altas. Quando a gente olha o histórico, desde os anos 2000, né, a gente consegue observar que em poucos momentos, a gente fala até que para o Brasil, né, o marco zero de Selic seria, por exemplo, 8,5% ao ano. Isso seria o marco zero. Inclusive, olha que interessante, Selic com 8,5%, né? 8,5 ATR já passa a ser zero, taxa referencial, que corrige caderneta de poupança, FGTS e por diante. Então, produtos, olha só que interessante, galera. Produtos que são indexados, ou seja, corrigidos por algo, que tem uma taxa mais alta, com a nossa Selic é 8,5 é zero. Inclusive, a poupança, que a gente vai olhar um pouquinho, que ela impacta diretamente os financiamentos, quando a Selic está abaixo de 8,5, a nossa poupança é 70% da Selic. Vocês também vão entender um pouquinho mais pra frente no produto. Só para vocês gravarem um pouquinho desses números, vai fazer sentido ali na frente para vocês. E galera, a gente olha então em poucos momentos, se a gente pegar os últimos 24 anos de história, poucos só, 2 momentos, a gente teve abaixo desse índice, né? Pelo contrário, em momentos bem superiores, né? E aí tivemos, cara, a nossa mínima Selic histórica em 2020, que foi 2%. Tá? Então, isso nos diz o seguinte: qual foi o momento mais barato para financiar um imóvel na história do Brasil? Foi de 2020 e 2021. Foi nessa época, foi realmente o momento mais barato para você financiar. E aí, a gente hoje, né, está com uma Selic na casa aí de 10%, 2 dígitos, e devemos fechar, né, o ano, tudo indica, entre 8,5% e 9% ao ano. Tudo indica entre 8 a 9, né? Por que eu tô falando sobre isso, galera? Então já dá pra gente entender, né, qual vai ser a Selic para os próximos anos. A gente vai saber o que a média de taxa de financiamento. E também sabemos o mínimo que a gente já teve para não ficar se iludindo, porque as pessoas na hora de decidir o produto ficam em dúvida, ficam se iludindo, vou esperar mais então. Não, aqui é interessante você entender o que cada produto custa, o quanto que ele pode custar para frente para você aí sim tomar a decisão. Mas gravar esse número, olha que interessante. Se a gente olhar novamente agora um gráfico de 2012 a 2024, agora a gente consegue entender aqui com base na Selic qual foi a média de taxa no Brasil. Galera, desde 2012 a nossa média de taxa flutuou entre 9 a 11%. Lembra da mínima taxa que eu falei para vocês na época, né, de 2% do Selic? A gente tinha um financiamento de 7%. Quando isso vai acontecer de novo? Não sei se vai acontecer, ou pelo menos não tão cedo. Então, isso aqui serve como uma base pra gente. A média, né, dos principais produtos. Olha que interessante. Então, a média não vai fugir. Percebe que os produtos eles vão ser muito parecidos. Porém, existe uma pegadinha num produto que eu vou falar agora, na sequência do vídeo, que eu vou comparar para vocês os 3 produtos. E aí, galera, aqui ele também traz por bancos, né? Interessante, a Caixa realmente sendo sempre o banco mais barato. Por quê? É a obrigação dela, né? Caixa e Banco do Brasil andando juntas, porque elas, na verdade, são os principais bancos do governo, tem subsídios para isso. A própria Caixa Econômica gerencia todos os recursos de financiamento, que é poupança e FGTS, ela que administra esses recursos. Então os bancões, os bancos que participam também dessa jogada precisam também ter um acordo ali junto com a Caixa para poder ter acesso ao FGTS, enfim, né? Então, galera, mas a gente olha que é parecido, né? Percebe que a média desses bancos, é quase 10%. Qual que é a média dos bancos privados, como Itaú, Bradesco, enfim? É 10,5%. Então a diferença é 0,7% ao ano, até para as pessoas não ficarem presas muitas vezes somente nesses bancos. Galera, dei uma explicação rápida. Então vamos lá, para a gente gravar. Financiamento, independente de produto, Selic é o que manda. Fechou? Mínima histórica foi 7 de financiamento, média sempre foi de 9 a 11. Então, tendo isso como base, a gente consegue avaliar o seguinte: quando a gente pega o Boletim Focus, que é emitido pelo Banco Central, né, semanalmente ali eles fazem umas análises, né, de qual que é a perspectiva de futuro. Olha que interessante, qual que é a meta, né, estipulada pelo Banco Central para o ano de 2024 completo? Até o final do ano, a meta é 9% de Selic. Então, já dá para prever, né? O financiamento vai ficar muito parecido com o que a gente tem agora. Para 2025, 26 e 27, 8,5, galera. Ou seja, já dá pra gente imaginar aqui o que a gente vai ter de financiamento. E aí, com base nisso, que eu montei justamente aqui 3 cenários pra gente comparar, onde eu vou explicar como que funciona. E mais uma outra questão, IPCA, né? A nossa inflação. A meta é 3,80, difícil bater meta, geralmente a gente não consegue bater a meta. Geralmente a gente fica um pouco acima da meta, em torno de 4,5%, 5%. Tenho gráficos históricos, eu falo em outros vídeos, mas galera, já resumo pra vocês. Os últimos 20 anos aí, média do Brasil, há em torno de 5% aí de inflação. Tendo isso em vista, vamos comparar os 3 principais produtos, que são eles: financiamento com a variação da TR, financiamento com a variação de poupança e financiamento com a variação de IPCA, para entender qual é o melhor e dar dicas para vocês. Então, turminha, trazendo vocês novamente agora para as contas, né? Agora vamos fazer conta. Eu vou fazer 3 cenários. Eu vou fazer um cenário, né, do financiamento TR. Então, o financiamento é a taxa mais a variação da TR, com uma taxa média do que eu acredito ser, né, para os próximos períodos aqui de financiamento no Brasil. Depois, vou fazer um com a variação do IPCA, para vocês também
também terem uma noção. E depois vou fazer, né, um comparativo com o produto de poupança e aí o ponto forte e ponto negativo de cada um. Tudo tabela saque, porque a maioria dos financiamentos são concedidos tabela saque. Ah, mas Gaspar, tabela price, faz aí qual que é melhor. Eu tenho um vídeo que eu mostro para vocês qual que é o melhor, se é price ou saque, ou como você transformar a sua price em algo mais barato do que a saque com a estratégia de amortização. Vou deixar um card aqui para vocês, beleza? Então, galera, o que eu trouxe aqui pra gente na conta? Uma média de financiamento de 10,5, considerando todos os seguros, tá? Você tem MIP, DFI, já considerei até para uma pessoa um pouco mais velha, joguei um seguro até mais para cima, com uma margem de segurança e projetei 0,25 de TR, porque a gente teve aí uma média de 1,5, agora a gente teve Selic alta, né? Taxa referencial, galera. Então, como lembra que eu falei, ó, 8,5, se a Selic for 8,5 é zero. Como a gente teve bem acima aí no último ano, né? Nos últimos períodos acima, teve correção da TR. Inclusive, pessoas que têm financiamento ficaram em dúvida. Poxa, minha parcela nunca corrigia. E agora eu corrigi, porque a gente teve um período de quase 4, 5 anos de TR abaixo, 8,5 não corrigia. Quem contratou nessas épocas se assustou a partir do momento que a sua parcela começou a corrigir, porque ninguém explicou para ela que tinha correção. Às vezes o gerente não explicou direito, o corretor de imóvel, né, não explicou direito, e a pessoa toma um susto, né? Então, saibam, tem correção. E eu considerei a correção 0,25. O que aconteceria com você, galera? Você financiando 300 mil, uma base de imóvel 360 a 400 mil reais, você pagaria até o final 883 mil em 360 parcelas, inicialmente pagando 3.640, terminando pagando 1.200. Nossa, Gaspar, eu vou pagar quase 3 vezes o valor que eu vou pegar de empréstimo. Galera, vamos lá. Primeiro, você não precisa pagar tudo isso, você pode antecipar os pagamentos na estratégia de amortização. Vou falar dela um pouquinho ainda antes da gente encerrar o vídeo. E outra, gente, em 30 anos, né, em 30 anos, mesmo que você pagasse do início até o fim, isso aqui é infinitamente mais barato que você alugar um imóvel. Então a decisão é alugar ou financiar. Se você for fazer um aluguel, galera, seu aluguel pode até ser mais barato que a parcela, mas em 3, 4, 5 anos, enquanto o financiamento cai, o seu aluguel vai subir, porque você tem no contrato de aluguel ou correção de inflação ou correção de GPM. Ponto. Sem contar que você não fica com o bem. E o bem, galera, nos últimos 20, 30 anos no Brasil, praticamente sempre valorizaram, né? Nas principais regiões do Brasil sempre valorizou o imóvel. Inclusive, altas valorizações e se espera para esse ano mais valorização ainda. Ou seja, a média dos últimos 10 anos nas principais regiões do Brasil, índice FIPE-ZAP, 10% ao ano. É bem agressivo, né? Então, galera, se a gente considerasse 10%, eu tenho até um vídeo, né? Financiar ou alugar, também vou deixar um card para vocês. Se a gente considerar, galera, todos esses fatores, isso aqui é infinitamente mais barato do que você continuar morando de aluguel. Outro ponto. Não, Gaspar, eu tenho dinheiro investido rendendo, eu tenho uns 400 mil. Por que eu vou pagar juros pro banco? Poxa, se você tem 400 mil investido, já te rende alguma coisa. Exemplo, 3 mil reais de rendimento. Se você tiver hoje um CDB simples, com liquidez. Gente, já dá quase a parcela. E se for algo para, né, fora o que você pagava de aluguel, essa conta também fecha e você continua com o dinheiro investido e vai ter a valorização do imóvel. É muito bom. Outro ponto que as pessoas têm dúvida. Ah, mas eu já tenho, eu não moro de aluguel. Poxa, eu vou comprar um imóvel como investimento. Legal, você aluga para alguém, né, que vai pagar os juros e você está adquirindo imóvel praticamente sem custo. Sem contar que o aluguel no tempo vai corrigir para o seu inquilino e o seu financiamento vai baixar e mais a valorização do bem. Poxa, tudo isso cobre o custo de financiamento. É só para dizer que tem pessoas que às vezes vêm, quando eu mostro a conta, acham um absurdo. A pessoa falou, meu Deus, no Brasil é acabar com a vida financeira se você fizer um empréstimo, um financiamento. Gente, tudo é conta, né? Por isso tem muita gente crescendo seu patrimônio fazendo conta inteligente. Fechou? Segundo produto, galera. Esse produto até eu vou dar uma editada, porque eu botei 9%. Eu vou ter com base na caixa ali, vou botar nem 5 e nem 9, tá? Vou botar 7%. Olha que interessante. Galera, se a gente considerasse, né, um produto com a variação do IPCA, por que ele chama a atenção das pessoas? Porque a taxa é bem inferior. A taxa é inferior, né? Agora, o que corrige é diferente. Olha só, se eu comparasse sem considerar que a inflação vai corrigir meu contrato, comparando com a TR, ele me chamaria atenção. Por quê? A TR eu teria uma parcela inicial de 3.640. Já no produto, galera, de IPCA, eu teria 2.890. Quando a gente compara um contra o outro, a gente está falando de quase R$700 por mês. E aí isso chama a atenção das pessoas. Mas qual o cuidado que você tem que ter, galera, com o produto de IPCA? Gente, com o IPCA, né? Com o IPCA, vou deixar aqui para vocês não ficarem olhando os outros números, vocês são ansiosos, eu sei. Gente, a problemática do IPCA é que média de inflação no Brasil, como eu falei, é 5, 6%. Que eu falei lá antes, que os números vão fazer sentido. Se você projetar isso no tempo, né, correção, você pagaria quase mais 400 mil reais. Então, um financiamento que poderia te custar 900 mil reais aproximadamente, pode te custar 1.300.000, sem contar o risco de inflação. Eu fiz uma média aqui de 5, 6%. Se a inflação for 10%, essa conta vai ficar maior, exemplo, né? Então tem um risco inflacionário. Então, se você não confia muito na economia, é arriscado. Mas eu tenho um hackzinho para você, tá? Terceiro ponto, galera, o financiamento de poupança, tá? Como funciona o poupança? O poupança, uma média, o banco cobra lá R$ 4,99, R$ 5,99, mais a variação da poupança. Mas lembra que eu falei que a
poupança ela é linkada com a Selic, hoje a poupança está no teto, galera. Porque quando a Selic está acima de 8,5, poupança é teto, 6,17. Hoje ele pode ficar ligeiramente um pouquinho mais caro, algo em torno de 20 mil, 30 mil até o final do contrato comparado com a TR. Qual seria a vantagem de você fazer, por exemplo, no produto de poupança? Se um dia a gente volta a ter uma Selic de 4% no Brasil e você tem ali um financiamento, por exemplo, de 5 mais poupança, hoje seria em torno de 11%. Se a Selic fosse 4, 70%, porque a poupança é 70% da Selic, 4 vira 2,80, então seu financiamento cairia para 8%, por exemplo, 8 é alguma coisa. Então qual que é o benefício de você entrar hoje um pouquinho mais caro na poupança? Ele não tem como subir mais, vai ser isso mesmo, que é poupança travado mais a TR. Se voltar a baixar, você tem a chance de o seu financiamento de poupança cair também. Quando que o financiamento de poupança foi ruim, galera? Quando a gente teve a Selic de 2%, era tipo uns 4% o financiamento de poupança, mas aí era 2% a Selic. 70 de 2 era 1,40, então o financiamento era 5 e pouco. Aí 5 e pouco a parcela, por exemplo, 2 mil reais a pessoa. Quando a gente subiu ali, deu pandemia, putz, a Selic escalou um monte, o financiamento dessa pessoa foi para 10, então aquela parcela de 2 virou 4 mil reais. Meu, as pessoas entraram em parafuso. Porém, fizeram portabilidade, ó, mais um hack que eu dou. Se a taxa não tá tão boa hoje, cara, futuramente baixou, você pode fazer uma portabilidade. Um dispositivo, a sua, tá na tua mão, entendeu? Agora, quanto mais você tá protelando financiar o imóvel, galera, o imóvel não para de subir, precisa cada vez dar mais entrada, cada vez você vai precisar financiar mais, pagar mais juros. Então, assim, entra hoje, faz as contas e no futuro você pode reduzir. Galera, antes de eu responder qual o melhor, tá? Qual que é o ponto central aqui, tá? IPCA, vou falar um pouquinho dele. É um absurdo, papapá, tchutchum, né? Pô, realmente, galera, se você pode evitar, você evita. Mas tem pessoas que não conseguem, né? E às vezes tem uma oportunidade muito boa, ou é um imóvel não averbado, ou só tem renda na pessoa jurídica, e tem alguns bancos que flexibilizam na inflação. Hack máximo aqui para você transformar o seu produto de IPCA numa taxa fixa. Existe uma estratégia chamada amortização no saldo devedor, porque todos os meses quando você paga um financiamento, a sua parcela, uma parte disso é o que amortiza, ou seja, bate da dívida e o resto é juros. Então o banco pega lá o seu saldo, é 300, divide pelo tempo, né? 360 meses, daria 830 por mês, sem juros. Aqui os juros, por exemplo, é 0,6 ao mês. Aplica sobre a dívida, vai achar os juros. Somando os dois, eu tenho a prestação, certo? Tenho seguros e tal, mas beleza, eu tenho minha prestação. Fechou? Fechou. Só que daí tem correção todos os meses e assim por diante. A estratégia de amortização é você pegar um valor, aqui eu fiz um exemplo com 5 mil reais por ano e você abate sem juros. É sem juros, totalmente da dívida. Galera, isso é tão poderoso. Quem não sabe sobre amortização, tem um vídeo. Por que isso é muito poderoso? Se você pegasse essa economia de parcela entre um TR e um IPCA, 500 reais por mês, 400 reais por mês, que é a conta que eu fiz aqui, 400 e pouco, e todo ano você dá 5 mil de lance no seu saldo devedor, mesmo considerando o IPCA, aquela dívida de 1.300.000 cairia para 860. Já ficaria levemente mais barato que os outros dois produtos, tá vendo? Então assim, o IPCA, óbvio, evite o IPCA. Mas se for a alternativa que um banco aprova para você, porque o seu crédito não tá legal, né? Poxa, vai ser mais barato você morar de aluguel, saiba disso. Ah, mas é que se a inflação explodir, ferrou, meu financiamento vai aumentar. Mas o seu aluguel também vai aumentar, você tem que pensar nisso. E tem que contar, o imóvel tá valorizando, vai proteger você. Tem sim uma conta legal, galera. Mas Gaspar, então você está indicando a gente fazer PCA? Não estou indicando você fazer PCA, estou indicando você fazer TR ou poupança, ou taxa fixa. Mas se não é o fim do mundo, com a estratégia certa, né, você pode sim ter bons benefícios, tá? Você pode ter bons benefícios. Então, lembre-se sempre disso. Bom, turma, então, dei uma aula completa aqui para vocês, né, para poder analisar a diferença, né, como transformar até um patinho feio ali em algo mais positivo. Mas assim, qual o melhor, respondendo para vocês, galera? Em ordem de grandeza, você tem que fazer, claro, contas, óbvio, né? Uma resposta meio óbvia, mas vamos lá, vou dar um cenário para mim. Na minha opinião profissional, né, um financiamento com a variação de TR é o mais vantajoso. Salvo exceção, se você conseguir um financiamento de poupança na mesma taxa de que um produto de TR, o poupança vale mais a pena, porque ele já estaria igual, porém com a chance de baixar. O TR é aquilo ali, não vai baixar, a não ser que você faça uma portabilidade no futuro, mas o IPCA, o produto de poupança também pode fazer uma portabilidade no futuro. Então perceba, ordem de grandeza, TR é o melhor, galera. Por que ele é melhor? Ah, mas taxa fixa é melhor, galera, porque não tem correção da TR, mas é que a taxa fixa geralmente é mais caro. E as variações no tempo, né, que a TR já provou pra gente existir, não são maiores do que o produto taxa fixa somados. Então a gente descarta esse produto, ele se torna muito caro no financiamento. Então, TR em primeiro. Segundo, poupança. Se o poupança for equivalente, poupança se torna melhor porque pode baixar no tempo. E por último, claro, não é o mais indicado, mas o IPCA, se você fizer IPCA, bota na sua cabeça, só faça IPCA se você pegar uma grana todo ano e fazer amortização para te proteger da inflação. E se a inflação aumentar, você tem que aumentar, né, obviamente ali as suas apostas e fazer amortizações. E vou além. Para quem tem dinheiro investido ou vive de renda de aluguel, talvez esteja protegido. Vou dar um exemplo. Você vive de rendas, por exemplo, que variam de acordo com a inflação. Ok, você pode entrar no produto desse. Você tem uma economia ali entre os dois produtos que talvez não conseguiu aprovar, mas você consegue pagar a parcela. Você vai usar essa diferença para te proteger no IPCA. Então, como vocês viram, existe estratégia. E o melhor de tudo, né, galera? No final do dia,
respondendo, claro, já respondi aqui pra vocês, mas é o que eu falo pra você. Gente, você não corta o seu cabelo sozinho, você não faz uma cirurgia sozinho, você não arruma o seu carro sozinho, senão não sei se você for mecânico, óbvio, né? Todas as decisões nossas, na maior parte das vezes a gente procura um especialista para resolver o nosso problema. Percebe que se você não fizer a conta certa, não analisar da maneira correta, você pode contratar um péssimo produto. Claro que você tem a SejaBest como aliado, produzindo aqui o conteúdo para você, tudo certo. Mas você pode contar com a ajuda de um especialista. Então a dica que eu dou, busca um especialista e obviamente eu não posso deixar de fazer um jabazinho. A exemplo da SejaBest, trabalhei com mais de 20 bancos, são anos de experiência e tudo que eu mostrei para vocês é algo que a gente faz para os nossos clientes. Inclusive damos um presente que é o Método Best, onde a gente ensina, né? A gente pega um planejamento financeiro de acordo com a realidade do cliente, entrega um plano de amortização para que ele saiba exatamente o que vai acontecer, claro, com projeções, para ele estar organizado e economizar sempre muita grana. Então, as portas estão abertas, pensou em financiamento, você pode estar chamando a gente aqui, galera. Já fazendo também um parêntese, tá? Algumas pessoas até vêm comentando, mas é que eu fiz lá uma simulação e me indicou para um produto digital, eu não consegui, né, fazer uma simulação. Turma, a gente não é um bancão, né? Embora a gente tenha muito acesso, graças a Deus a empresa está crescendo, a gente está, né, tornando aí uma grande referência do mercado, só que assim, a gente tem um time com uma demanda capacitada ali, ou uma capacidade limitada. E aí, tem alguns valores que geralmente as pessoas só querem financiar com a Caixa Econômica. E a SejaBest não trabalha com a Caixa Econômica. A gente até tem uma parceria que a gente tenta alguns negócios e tal, mas a gente não tem Caixa Econômica, tá, galera? Então, o que a gente criou para vocês não se frustrarem com a SejaBest. Nessa categoria Caixa Econômica, a gente indica um produto que a gente ensina, inclusive, você financiar com a Caixa. A gente, né, R$79, é baratíssimo, que é o Show Aluguel. A gente até vai deixar aqui um link para vocês. É a nossa maneira de contribuir com vocês, galera. Vocês adquirirem praticamente um curso, um mini curso, para você financiar sem depender da gente. Porque no final do dia a gente não consegue atender todo mundo. Então, se aparecer isso para você, que você está na categoria que a Caixa vale mais a pena. Então, olha só, a gente abre mão de fazer um financiamento em outro banco mais caro para você, justamente para você economizar dinheiro e ir pelo caminho mais barato, que ainda é um caminho que a gente não trabalha aqui dentro. Então, só para esclarecer, antes que algumas pessoas venham chamando a gente no direct, comentando sobre isso. Bom, turminha, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, SejaBest você também.